Olá, amigas e amigos do Reino de Clio. Já conhecemos o casario muito interessante de Jeremoabo e agora chegou a hora de dar uma passadinha pelas igrejas. Esta igreja aqui ao fundo, a igreja matriz, a mais importante, dedicada a São João Batista, que nós vamos entrar para conhecer e mostrar para você. Vamos juntos! Jeremoabo foi uma das poucas cidades que vimos mudar de padroeiro. Antes de 1718, a padroeira era Nossa Senhora das Brotas, que contava com uma igreja. A partir daquele ano, porém, mudou para São João Batista, quando da criação da freguesia. Não encontramos informações precisas sobre a construção da atual igreja, apenas que ela data do século XVIII, os anos 1700. Erguida sobre uma plataforma, ela apresenta estilo barroco no exterior, com duas torres sineiras dotadas de portas, 3 portais sob as janelas do coro. No interior temos uma nave central com parlatório e corredores laterais, separados por colunas e arcos. O altar principal é ladeado por outros secundários em estilo que nos pareceu neogótico. As imagens que mostramos são de uma visita feita em 2017. Este ano, em novembro de 2021, encontramos a igreja passando por uma pequena reforma e, portanto, fechada, como se pode ver nos vídeos feitos em seu interior. A próxima igreja que nós vamos visitar é esta aqui ao fundo, a igreja dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Vamos entrar para conhecer e mostrar para você.
A igreja de Nossa Senhora da Conceição de Jeremoabo é o tipo de igreja moderna que não nos atrairia normalmente, mas que se revelou singelamente bonita. Não encontramos informações sobre sua construção, mas certamente data do século XX. O exterior apresenta uma torre sineira com 2 janelas sobre o hall de entrada que guarda o portal único. No interior, vemos o corredor principal ladeado por 2 laterais, com acesso próprio através de portas que se ligam ao exterior. O altar é composto por uma parede independente que sustenta o crucifixo. Não há altares laterais, apenas imagens sobre suportes fixos nas paredes, e o teto não possui forro. E por fim, amigas e amigos do Reino de Clio, vamos conhecer a Casa da Cultura de Jeremoabo, que é este casarão colorido muito bonito aqui ao fundo, que foi recentemente reinaugurado pelo governador da Bahia. Vamos entrar para conhecer e mostrar para você. A Casa da Cultura de Jeremoabo foi uma grata surpresa, indicação de um morador que nos viu gravando na praça da cidade. O lugar, um casarão colorido, foi recém-reformado e guarda um precioso acervo, testemunha da história da cidade. Fomos só a 24ª e 25ª pessoas a visitar o lugar e assinar o livro de visitas, sendo que o primeiro foi o próprio governador da Bahia, Rui Costa, que visitou o lugar no dia 27 de novembro, segundo a assinatura do livro. A Casa da Cultura apresenta vários ambientes onde se pode ver objetos do passado, a exemplo de baús, cadeiras, telhas, instrumentos musicais, máquina de costura, arte sacra, rádio e TV antigos, muitas fotos, quadros e objetos utilizados nas fazendas da região. Recomendamos muito a visita ao lugar para uma imersão na história das pessoas que construíram a bela cidade naquela região inóspita, enfrentando toda sorte de dificuldades.
Então é isso, amigas e amigos do Reino de Clio. Viemos aqui à casa mais antiga de Jeremoabo, que é esta que vocês podem ver aqui ao fundo, que está precisando passar por uma reforma interior, para encerrar a nossa passagem pela cidade. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para ser avisado quando novos conteúdos estiverem no ar. Isso ajuda bastante a gente. Muito obrigado!